Então, oficialmente, sejam muito, muito bem-vindas. Estou muito feliz da gente estar aqui novamente nessa aula inaugural dessa segunda turma do Súria, o Círculo Terapêutico. E eu queria contar para vocês hoje um pouquinho de como que nasceu o Súria. E vou falar um pouquinho do projeto, porque eu sei que às vezes fica algumas dúvidas. Muitas mulheres eu já consegui conversar, né, no privado, no individual, mas eu sei que às vezes a gente chega de gaiato, o que significa isso, qual a diferença de psicoterapia individual para um círculo terapêutico, para um grupo. Então, quero muito poder tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. E aí eu vou colocar uma telinha que eu fiz uma apresentaçãozinha pra gente. Compartilhar a tela. Quem aqui faz terapia? Fez? Faço. Você faz? Boa. Bem. Já fiz. Já fez? Boa. Eu já fiz também, mas não faço agora. Boa. Seja bem-vinda, Carla. Vamos começar agora. Estava esperando vocês chegarem. Vamos ver se vocês vão ver. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Queria tirar esse aqui do lado. Será que dá? Perdia. Ficou melhor. Então, gente, eu dei o nome dessa aula. É o Código Secreto, 7 chaves para desbloquear a mulher extraordinária em você. Porque todos nós somos extraordinárias. Mas esse nome é por quê? Porque vocês gostam de nomes impactantes, né? Então a gente tem que ficar pensando em nomes impactantes para atrair as pessoas, para querer ouvir sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, sobre o olhar interno, né? Então é isso. Mas do que se trata, né? Essa aula hoje, sem ser comercialmente falando, a gente vai falar sobre amor próprio. A gente vai falar sobre fundamentos que sustentam o amor próprio, porque eu vejo o amor próprio muito como felicidade, né? Quando a gente pergunta, o que é felicidade? Você é feliz? Ou como que você vai ser feliz? O que representa a felicidade? E é muito amplo o conceito de felicidade, ele é muito abstrato, assim como o amor. Nossa, como é abstrato o amor, né? O que é o amor próprio? Se vocês quiserem escrevendo, eu vou ficar muito feliz se vocês participarem. O que significa amor próprio para vocês? O que é? O que Acho que amor próprio é a aceitação de quem a gente é, independente dos nossos defeitos e das nossas qualidades. É aceitar. Eu não consigo trazer uma palavra. Aceitar profundamente a si mesma. Aceitar profundamente a si mesmo. Boa, muito bom. Gostei. É bem isso. Espera. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo certo. Porque ele tá vendo que tá cortado? Oh, meu Deus. Cortado minha apresentação. Vou deixar assim, que eu acho que é mais seguro.
Tá. O nosso próximo módulo do Surya, o círculo terapêutico, ele vai falar sobre, a gente vai trabalhar internamente nos nossos encontros, o amor próprio em ação. Amor, por quê? Por que a gente vai trabalhar? Qual amor que a gente vai trabalhar? Então, o Surya Círculo Terapêutico para Mulheres, como que ele nasceu, esse projeto? Algumas de vocês sabem que eu trabalhei. Acho que. Boa. Meninas, vocês conseguem fechar o microfone, por favor? Eu não sei nem mexer. Desativei. Consegui. Consegui desativar. Porque senão ficam uns barulhinhos, né? E a gente não consegue. Ficam uns ruídos. Então, a maioria das mulheres que estão aqui, que me conhecem, que já seguem o meu trabalho, alguém está tentando participar dessa chamada. Oh, meu Deus, por que não está indo? Márcia chegou. A maioria das mulheres que estão aqui sabe que eu trabalhei com bastante tempo, por 10 anos, com famílias, né? Com a não violência, com a orientação de pais, com a adoção. E alguns anos atrás, eu senti esse chamado de começar a trabalhar com mulheres, de trabalhar a cura emocional com vocês, com a gente. E eu sempre gostei de trabalhar em grupo, sempre foi uma paixão para mim. Então, desde que eu estava na faculdade, quando eu comecei a trabalhar com adoção, eu amava os grupos de apoio, né? Amo essa troca, amo que a gente possa partilhar, que a gente possa crescer juntas. Então, o círculo terapêutico para mulheres veio de um desejo, de uma intenção de levar a cura emocional, mas também veio de perceber uma necessidade de haver outras formas da gente se olhar, da gente se curar. E nos últimos 2 anos, principalmente nesse ano, eu vi muitas mulheres que estavam fazendo terapia e pararam as suas terapias. E quando você vai conversar, muitas dizem, porque eu não consegui pagar. Tive que parar por questões financeiras. Porque deu um problema aqui, a primeira coisa que a gente corta, né? Então, atividade física, psicoterapia, e por aí vai. Então, quantos brasileiros hoje têm condições de bancar uma psicoterapia, segundo o meu conselho? E não que eu não ache que valha, porque vale muito, né? Quem faz terapia ou quem fez terapia sabe o quanto é valioso, né? Ter um espaço seguro para que a gente fale da gente, para que a gente traga, enfim, tudo que fica engasgado e trabalhar individualmente. Então, eu pensei, bom, se para muitas mulheres tá custoso, tá difícil, e vai, e para, em grupo a gente consegue dar mais acessibilidade para essa saúde mental. E existem muitos caminhos para que a gente possa chegar nessa cura. Não existe um único caminho. E isso, quando a gente sai da faculdade de psicologia, a gente acha que a terapia é a salvação de tudo, né? Tudo vai ser salvo com psicoterapia. Mas não é bem assim. Então, nem todo mundo consegue se adaptar ao ambiente psicoterapêutico de uma abordagem holística. Nem todo mundo mantém a psicoterapia. Seja bem-vinda, Lígia. Nem todo mundo consegue manter a psicoterapia individual, seja por rotina, seja por orçamento. Então, eu uni uma necessidade com um desejo meu de estar em grupo, de estar entre vocês. E aí, esse ano, então, no começo desse ano, surgiu, saiu do papel o Surya, e primeiramente saiu com o nome Círculo do Cuidado, e depois eu fui aprimorando, ele foi ganhando forma. Então, Surya. Por que Surya? Surya, em sânscrito, na língua da Índia, muito, muito, muito antiga, significa sol. E o sol, gente, ele é responsável por trazer vida, né? O sol é que
faz com que todo o ecossistema nos traga alimento, nos traga a água, regule o nosso sono, nos traga saúde, saúde dos ossos, enfim. Sol é vida. Tanto é que uma das frases que vocês sabem que eu falo é: já tomou sol hoje? Porque quando a gente está desanimado, quando a gente está para baixo, num dia triste, se a gente anda no sol, se a gente pega sol, a gente já sai outra pessoa, né? Então, sol é uma medicina. E é por isso que se chama Surya, Círculo Terapêutico para Mulheres. E círculo porque é como se a gente estivesse em círculo, né? A gente está online, mas tenho intenções de trazer este grupo, né? Este formato para o presencial, né? Aqui em São Paulo, claro, para quem está aqui em São Paulo. Vamos aguardar novos capítulos. Então, para quem é o Surya e para quem não é esse círculo terapêutico? Então, é para quem já faz terapia? Sim, é para quem já faz terapia. Não tem problema fazer terapia e participar de um círculo terapêutico, porque as coisas se complementam. Então, como eu expliquei para algumas de vocês, que a gente se falou no WhatsApp, são blocos, né, de trabalhos internos com foco específico. Então, nesse módulo, que tem duração de 6 meses, a gente vai trabalhar a cura da criança interior, a gente vai trabalhar o fortalecimento do nosso eu adulto. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Então, quanto mais eu curo a minha criança interna, quanto mais eu, seja pelo perdão, seja pela aceitação, seja pelo entendimento das coisas que me aconteceram enquanto eu era criança, quanto mais eu curo a minha criança interior, mais eu consigo fortalecer o meu adulto. E o que significa não fortalecer o adulto? Por que a gente precisa fortalecer o adulto? Quem aqui já teve ou ainda tem dificuldades de falar não? Alguém aqui? Escreva aqui para mim no chat, se possível. Dificuldade de falar não, dificuldade de se posicionar em alguma situação, porque tem medo de desagradar alguém, porque tem medo de ser abandonada por alguém, porque tem medo que os vínculos se desfaçam, se por um acaso a gente se posicionar ou se a gente simplesmente disser não, não vai ser possível fazer isso por você hoje. Quem não acompanhou as lives, né? Eu fiz live em agosto, todos os dias da semana, e a gente trabalhou muito isso. Ficaram lá no Instagram, então quem quiser, é claro que no Instagram, né, fica mais difícil. Eu tô querendo colocar essas lives lá na nossa plataforma, se for possível, eu vou fazer isso para deixar organizado. Mas a gente trabalhou bastante, né, essa questão. Enfim, muitas questões foram trabalhadas nessas lives, mas uma delas foi essa questão de o nosso adulto, o nosso ser adulto, ele faz o que precisa ser feito. Ele não fica magoado porque alguém não quer mais estar com a gente. Ele não fica extremamente irritado ou tem reações exageradas quando tem uma frustração. A nossa criança interior, a nossa criança que tem necessidade de ser amada, de ser acolhida, a nossa criança que tem faltas, seja a falta do colo de mãe, seja a falta do apoio do pai, seja a falta de um ambiente acolhedor, de um ambiente saudável. Muitas de nós não crescemos num ambiente saudável. Às vezes crescemos com pais ou mães que bebiam, que se violentavam mutuamente, que tinha violência doméstica ou violência, né, nesse sentido de educacional, que não é bem educação para mim, mas, enfim, a forma como eles sabiam, né, lidar com o mau comportamento da criança, muitas vezes era gritando, a castigo, xingamento, humilhação, bater, enfim, tudo isso. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar a cura da criança interior, o fortalecimento do nosso adulto, para que depois a gente comece a trabalhar o nosso amor próprio na prática, que os fundamentos eu vou trazer hoje. Então, eu vou trazer fundamentos bem teóricos hoje, para a gente entender o que significa, e ao longo do grupo a gente vai trabalhar a partir das partilhas da escrita terapêutica, de aulas mais aprofundadas sobre o assunto, para que a gente possa
ir acessando aos poucos esse lugar desse amor próprio na prática, que a gente vai ver o que significa isso, né? Então, é para quem faz terapia? É para quem não faz terapia? É para quem não faz terapia. Então, se por um acaso você não está fazendo nesse momento, você teve que parar por um motivo ou por outro. Então, é um lugar de acesso de saúde emocional, Mas, Tati, eu tenho um transtorno mental grave e eu não estou em acompanhamento. Então, aí já é um outro aspecto, né? Para quem for ver essa aula gravada também, quando a gente fala de um transtorno mental grave, a gente precisa estar em acompanhamento psiquiátrico para a gente acessar certas coisas emocionalmente. Porque pode ser que em algumas técnicas terapêuticas que a gente esteja aqui, se vierem à tona questões muito fortes, se você tiver uma crise, por exemplo, se é o caso de alguém aqui ou de alguém que vai ver essa aula, pode ser que a gente não dê tempo até o próximo encontro disso ser trabalhado. Né, que a gente não consiga abrir uma caixinha e depois fechar essa caixinha para que essa mulher, para que você saia daqui fortalecida e não em crise. Então, eu peço encarecidamente, se por um acaso, né, alguma mulher que quiser participar do Súria já for diagnosticado com algum transtorno, que pense, e não tiver estabilizada, né, que vá em busca, né, de um médico para ser acompanhada. Ok? E, é claro, verificar também a possibilidade, se é o caso, de não estar fazendo também no individual. Beleza? Se não é esse o caso, então, é para qualquer mulher que queira ter essa possibilidade de abrir portais para se aceitar, para se amar, para se ver livre de amarras, que há muito tempo tenta se livrar, ou às vezes nem sabe que tem. Então, muitas das coisas que a gente traz aqui despertam consciências de que lugar que a gente está no campo emocional. Então, será que eu estou sendo dependente emocional ou será que eu vivo um relacionamento saudável, por exemplo? Muitas vezes, quando a gente está ali no fluxo de um relacionamento, a gente nem consegue parar para perceber, né? E aí, através dos nossos encontros, através das nossas técnicas terapêuticas, a gente vai conseguir analisar como é que eu estou emocionalmente. E como é que eu quero estar? Qual é o lugar que eu me encontro hoje? Será que eu me encontro, então, num lugar de reatividade, sempre dando patada em todo mundo, sempre armada? Ou será que eu estou num lugar mais de vitimismo, sempre sendo a vítima do mundo, culpando todo mundo pelos meus problemas, não conseguindo sair do lugar? Então, esse grupo terapêutico é para qualquer mulher que queira sentir transformações internas. Não tem como a gente mudar o mundo, não tem como a gente mudar as pessoas ao seu redor para que elas sejam mais legais, para que elas façam terapia, para que elas estejam aqui também, né? Quando a gente começa a se cuidar, a se conhecer, a gente tem essa tendência de querer que todo mundo vá para terapia, né? Eu sou uma delas, imagina, psicóloga ainda, né? Que todo mundo vá para terapia, que todo mundo estude autoconhecimento, mas o processo de cada um é único. Então, eu sempre trago para vocês, gente, compartilhem, né? Compartilhem o convite, compartilhem com outras mulheres. Mas o nosso papel é só chamar. A gente não tem como saber em que momento essa mulher está para que ela tome uma decisão de falar, não, eu quero me curar agora, eu quero me conhecer mais, eu quero estar com outras mulheres para acessar conteúdos da minha criança interior e poder curar, poder perdoar, poder aceitar. Não tem como, né? Então, a gente convida, assim como eu convidei vocês, e quem está pronta, aparece. Eu sempre falo, e hoje me veio essa frase, que quando a gente está procurando alguém, esse alguém também está procurando a gente. Então, tenho certeza que o nosso grupo vai ser formado com as mulheres que também estavam procurando esse espaço de acolhimento, esse espaço de troca, esse espaço de crescimento, em que a cura de uma é a cura de todo mundo. E quem sou eu? Então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Dreger Schiavinato, sou mãe do Theo e do Noah, de 9 anos, são gêmeos, um deles é cadeirante e mora com o pai, outro é o Noah, que mora comigo,
uma separação muito, muito difícil em 2020, e foi a partir de 2020, nessa minha separação muito, muito difícil, que eu fui em busca dessa minha cura aprofundada. Então, eu entrei na psicologia em 2011 e aí em 2012 eu comecei a fazer a minha terapia individual, porque eu estava na faculdade de psicologia. Mas foi só a partir de uma crise, gente, de um luto muito, muito forte, de uma não aceitação, de um sofrimento, assim, ó, surreal, de um fundo do poço que parecia que eu não ia sair de lá. Mas existiu uma coisa em mim que nunca deixou de existir, que foi uma confiança inabalável de que tudo passa. E, na verdade, é uma realidade, é uma lógica, que tudo passa. Todas as dores passam, todos os conflitos passam, todas as situações, tudo neste mundo é passageiro. E foi a partir deste lugar de não aceitação que eu me encontrei e de me ver em sofrimento porque eu não aceitava, né, um término, porque eu fui em busca da minha cura de milhares de maneiras que vocês possam imaginar. Psicanálise, terapia convencional, energética, espiritual, tudo que vocês possam imaginar, eu fui em busca da cura. E tudo isso foi me fazendo me aprofundar num tanto em que foram surgindo novos cursos, novas formações e todo o meu conhecimento, que era da psicologia, ele foi se ampliando muito mais. Para que hoje eu possa dar a certeza para vocês desse lugar que eu vivo, que é de uma aceitação radical. Uma aceitação literalmente radical da realidade. E o que é haver em nós uma aceitação radical da realidade? É não mais sofrer com aquilo que a gente não pode controlar. Então, hoje, Tati, você não sente mais dor? Você não fica mais triste? Claro que eu fico triste, sou humana, né? Não dá para deixar de ser humana. Só que existe uma grande diferença entre a gente sentir, e a gente vai ver isso ao longo dos nossos encontros, entre sentir, se acolher, chorar as dores, de não aceitar aquilo que aconteceu ou aquilo que está acontecendo na nossa vida, e pode ser um término de um relacionamento, uma finalização de um ciclo de trabalho, pode ser a morte de um bichinho de estimação. Não importa. Mas quando a gente vai para o lugar da não aceitação, do não entendimento, do não perdão, é aí que mora o sofrimento. Então, quando eu digo que todo esse meu aprofundamento de 5 anos, ó, vai me aprofundando assim, todas as sombras. Tudo que era sombra, não, é para ver sombra, então vamos ver sombra. É para ver, vamos ver tudo que tem para ver, porque eu quero me curar. Aceitar radicalmente a realidade não é ser permissiva à realidade, não é não fazer nada para que a realidade mude, não é ficar simplesmente estática e dizer, ok, a vida é assim, sei lá, minha vida financeira tá uma caca, então eu vou ficar aqui chorando as minhas pitangas. Não, não é sobre isso. Mas é somente quando a gente aceita alguma sombra em nós, alguma situação que a gente está vivendo, como, por exemplo, aceitar que a gente é dependente emocionalmente. Muitas mulheres são dependentes emocionalmente, porque não aprenderam a se amar, não aprenderam a se aceitar, não aprenderam que na vida adulta, tudo que ela pede, implora inconscientemente, ficando em relacionamentos abusivos, ou aceitando situações de assédio moral, ou seja, qualquer situação que não é boa, que vai aceitando migalhas. Nós, mulheres, não fomos preparadas para sermos independentes emocionalmente. Fomos criadas, educadas para sermos boazinhas, para sermos nutridoras, para sermos dona de um lar, para sermos mães, para sermos a que cuida de tudo, a que cuida da família, a que cuida do trabalho, a que tem que levar dinheiro para casa, porque também não pode não levar dinheiro para casa.
mas que se também ficar só em casa e cuidar dos filhos, também não tá bom ficar só em casa, cuidar dos filhos, tem que fazer outra coisa, mas se só trabalhar e não cuidar dos filhos, como assim você só trabalha e não cuida dos filhos? Então, são muitas cobranças sociais. E que, ao longo da vida, a gente vai internalizando, e quando a gente vê, quando a gente se dá conta, a gente tá, como eu, em 2020, não aceitando que um relacionamento terminou, porque acredita, assim, em cada célula do ser, sente, não é que acredita, assim, racionalmente, não, sente em cada célula do ser de eu não sou capaz. Eu não sou capaz de ficar sozinha. Eu preciso de alguém para ser feliz. Mas como assim eu vou ficar sem família? E a minha família que eu construí, como assim ela vai acabar? Quantos aqui já não passaram por isso? Se vocês quiserem escrever, escrevam. Em algumas situações eu tenho um pouco ainda, mas já melhorei muito. Então, estar em um grupo para que a gente possa trabalhar todos esses aspectos é como uma cebola, gente. O autoconhecimento é como uma cebola. A gente vai tirando camadinhas por camadinhas. Sabe a camadinha da cebola que às vezes você tira e você tem uma pelinha assim? Então, cada camadinha, cada pelinha que a gente vai eliminando, as amarras sociais, a necessidade de aprovação, o entendimento de que eu não sou capaz, a gente vai se libertando. Mas isso é com o tempo. Isso é com tempo, dedicação, atenção, consciência. Então, o que eu queria também deixar aqui, antes da gente, né, entrar na aula, é dizer que cada uma aqui vai estar num tempo diferente. Então, vai ter mulheres aqui que estão vivendo ainda uma necessidade absurda de aprovação alheia, vão ter outras que já vão ter se libertado disso, mas que explodem com muita facilidade porque não conseguem ter paciência, e outras vão estar numa situação que não conseguem tomar uma decisão e precisam de fortalecimento. Não importa. Não importa em qual momento você está, contanto que você respeite o seu processo e respeite também o processo do amiguinho, né? Então, quando a gente vai se curando, também é muito fácil a gente cair na armadilha do julgamento. Nossa, essa pessoa ainda precisa de aprovação para, sei lá, escolher a roupa? Meu Deus, não consegue escolher uma roupa sozinha? Nossa, fulano, olha lá, tá lá com o ciclano, que é agressivo com ela, mas não aprende? Então, eu já vi muitas mulheres julgando outras mulheres. Então, o círculo terapêutico é para ser um espaço do não julgamento. Não tem certo e não tem errado, porque cada uma aqui está vivendo a própria vida do jeito que consegue, nesse momento, viver. E é por isso que estamos aqui, para que a gente possa melhorar cada vez mais, se fortalecer cada vez mais, ser a gente mesmo cada vez mais. O meu único desejo, em todo o meu ser, é que vocês sejam livres para serem vocês. Ok? Então, sou mãe do Theo e do Noah, trabalho com a psicologia há 10 anos. Como eu falei, com famílias, atendimentos individuais. Já dei muitas palestras sobre parentalidade, sobre adoção, sobre inclusão. Já estive em algumas mídias por conta da adoção, né? Fui me tornando referência em adoção. Então, já estive em bastante canais de TV, SBT, Record, jornais, enfim, tudo por conta da parentalidade. Por isso, sou muito grata, né? Não deixei, não é que deixei de lado, nossa, agora você não vai mais atender as pessoas. Não é nada disso. É simplesmente porque entendi que havia um chamado de que os meus conhecimentos, ser um canal de cura, porque eu aqui sou um canal para que vocês possam acessar a cura de vocês. Eu não tenho exatamente a cura, né, como se fosse um remédio. Toma esse remedinho e aí você vai estar curada da dependência emocional. Agora a gente vai fazer essa aula e agora vai sumir a sua dependência de aprovação. Isso não é possível.
Mas o que é possível é, através dos meus conhecimentos, a gente ir abrindo portas e janelinhas para que você acesse a sua cura dentro de você. Certo? Além disso, gosto muito de escrever. Espero um dia escrever o meu livro dos anos de 2020 até 2025. Deus quiser, eu vou conseguir escrever ainda o meu livro que linka a minha história com autoconhecimento e cura emocional. Amo cantar, amo meditar e muitas outras coisas. O que mais? Próximo. Mas como assim terapêutico? Que é uma dúvida, então, que possa surgir. É igual ou é diferente de fazer uma terapia, uma psicoterapia individual? É isso que a gente vai ver agora. Peraí, gente. Qual é a diferença? A psicoterapia individual, então, dentro da psicoterapia individual, você tem um foco, né, 100% focado em você, na sua história, no seu ritmo, com uma atenção exclusiva, certo? E ela é ideal para as questões que são mais profundas, então, para crises, traumas específicos, você quer, né, tem um trauma muito, muito terrível, nem sempre a gente vai conseguir tirar todas as camadas deste trauma. Então, muitas coisas a gente consegue fazer em grupo, mas talvez, se for trauma muito enraizado, isso às vezes leva anos para se aprofundar nesse tanto para que a gente possa ali se curar, certo? Temos um investimento mais alto, como vocês sabem. Então, pela tabela de psicologia, um atendimento individual, o mínimo, R$ 213 a sessão. Quando você encontra valores sociais, a gente vê a psicoterapia individual ali por R$ 400 a R$ 600 por mês, certo? E quinzenal a gente vê por 400, 400 e pouco, R$ 350 por mês. E o grupo? Como que é trabalhar em grupo? Então, aqui a gente tem um espaço, né, seguro, que deixa bem claro que tudo que a gente fala aqui, que a gente for falar, né, nos encontros terapêuticos, é para ser um espaço sigiloso. Então, existe a troca, existe a identificação e um pertencimento forte, porque quando alguém traz uma história, a gente se identifica, porque muitas vezes a gente passou por aquilo, né? Então, às vezes vai ter uma mulher que passou por aquilo que você passou e você pode ter experiências que agreguem, às vezes é o contrário, então você está passando e a pessoa já passou por aquilo. A gente vai perceber, então, que muitas das nossas dores são compartilhadas, né? A gente tem como se fosse enredos diferentes, personagens diferentes, mas ali as dores enraizadas, o medo do abandono, o medo da rejeição ou a dor da rejeição, a dor da traição, muitas vezes são compartilhadas por muitas de nós. A dor da violência física, emocional, sexual, né? E isso traz uma força coletiva. A gente vai trabalhar temas fundamentais, então, para o bem-estar, a saúde emocional, o bem integral das mulheres. Logo, nesses blocos, a gente consegue trabalhar todos os temas que existem na vida de uma mulher. É claro que não todos num único bloco, né? Então, nesses 6 meses, a gente vai trabalhar algumas questões. Próximo bloco, a gente vai trabalhar outras questões. Mas, tem tópicos e coisas para trabalhar para uma vida inteira, né? A gente sabe. Então, como eu falei antes, um ambiente de acolhimento e de não julgamento, que vai impulsionar aí a nossa jornada de autoconhecimento, e o investimento é mais acessível, democratizando o acesso à saúde emocional. E mais, investimento, energia de troca. Por que é uma energia de troca também? Porque o auto-amor, esse olhar para a gente,
Não dá para ser só um investimento falado. Não dá só para a gente falar, agora eu vou me cuidar mais. Né? A gente precisa colocar ele em prática. E colocar ele em prática é investir o nosso tempo, é investir a nossa energia. E dinheiro é energia. Né? Então, quando a gente decide fazer uma psicoterapia, seja individual, seja um grupo, quando a gente decide, sei lá, ir para um Pilates para cuidar da saúde física, quando a gente decide fazer um curso que a gente quer muito, porque a gente quer cuidar do nosso conhecimento, da nossa carreira, a gente precisa investir, né? Investir dinheiro, tempo, foco, atenção. A gente precisa renunciar muitas vezes, né? Algumas coisas. Então, às vezes, eu preciso renunciar de estar com meu parceiro, com a minha parceira, para estar cuidando de mim. Às vezes, eu preciso deixar de estar com meu filho, com a minha filha, que eu amo tanto, para poder cuidar de mim. Então, é o investimento. Então, como algumas de vocês já sabem, eu até peguei aqui a tabela, né? Se você, depois até poderia mostrar para vocês. Um grupo terapêutico, eu fui ver comercialmente, né? Qual eram os valores de mercado. Então, variam aí, tem uma média de R$ 80, né? O encontro. E aí, sendo nessa segunda turma, que a gente está, enfim, está começando, a gente está começando. E eu não queria que o dinheiro fosse uma desculpa. Eu não queria que, se alguém não for entrar, né, no grupo, de acordo com as vagas que temos, é claro que não dá para colocar 100 pessoas no grupo, mas eu gostaria que, se você sentiu o chamado, que não fosse um bloqueio a questão do dinheiro. E é por isso que eu coloquei R$ 108 por mês. E, se por um acaso alguma mulher estiver passando por muitas dificuldades nesse momento, a gente tem um cupom de desconto que dá para ser mais barato, ok? E aí eu peço para que vocês que estejam aqui, né, sejam muito honestas com vocês, porque é um investimento para vocês, para a vida de vocês. E se tiver com dificuldades financeiras no momento, me chamem e falem comigo, tá bom? Então, sem rodeios, esse é o valor super simbólico, R$ 108 por mês. E agora, nós vamos falar da nossa aula. Gente, vocês têm dúvidas? Eu fiz um documento com perguntas e respostas, compartilhei nos grupos. Vocês têm dúvidas sobre o Súria, sobre o nosso grupo? Alguém tem alguma dúvida sobre como vai funcionar, dias e horários? Então, dias e horários, às quartas-feiras. Começamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E vamos até março. A primeira quarta-feira do mês e a terceira quarta-feira do mês, às 8h30 da noite. Tati, se eu perder algum, vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, e se você fizer a inscrição pela plataforma da Hotmart, como eu passei o link, como vou passar o link, então hoje abrem oficialmente as inscrições, vou deixar o link depois lá nos nossos grupos. Conforme a gente for tendo os nossos encontros, depois eu vou subir esses encontros para a plataforma da Hotmart, e vocês vão poder ter acesso a elas, tá bom? Tá, bônus. Quem fizer a inscrição aí, hoje é sexta, até a próxima sexta, eu vou colocar lá como bônus os nossos encontros gravados do círculo anterior, para que vocês tenham acesso a outros conhecimentos, ok? Então, vai estar na plataforma da Hotmart, gravado. Quem fizer a inscrição até sexta que vem. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Não? Não. Tudo bem. Carla, você está aí? Carla, você não quer falar um pouquinho como que foi para você? Carla e Edneide, que estão aqui, participaram da primeira turma. E aí, se elas puderem compartilhar um pouquinho de como foi?
o nosso projeto piloto, antes da gente entrar na aula. Não, no momento não temos dúvidas. Muito bem. Virginia, já passei por uma separação e fiquei perdida. Dina, você está aí? Se você puder falar um pouquinho. Não? Boa noite, meninas. Ah, apareceu. Boa noite. Dina, conta um pouquinho pra gente como é que foi para você. Acho que foi a primeira vez, né, que você estava num grupo assim com outros tipos de técnicas, uma terapia tradicional, né? Sim, foi um encontro denso, meninas. Se puder indicar, recomendar, entrem no grupo, porque, nossa, não à toa eu estou aqui, então vou continuar, né? Sim. Foi muito bom, foi maravilhoso. Né, a escrita, enfim, as músicas, as trocas, né? As falas das meninas também, da Carla, né? Da Tati. Tati maravilhosa, tem, né? Algo assim, que eu falei isso, muitas vezes eu pensava e ela já trazia, né? E chorei bastante. Limpou bastante, né? Lágrima limpa, é bom. Chorei bastante, né? Os encontros, e cada encontro foi assim marcado, ficou marcado em mim, assim, com ensinamento, com cura, com cuidado, né? Acho que o encontro com as meninas foi muito especial. E vou continuar, meninas. E quem assim, puder, né? Eu super recomendo. Obrigada, gratidão. Gratidão pela partilha. Bom, amor próprio em ação. Amor é sentimento? É natureza? É aprendido? Ou é sagrado? Está dentro ou fora? Dentro e fora? O que é amar, se não sentir o bem, desejar o bem, fazer o bem, receber o bem de alguém, de uma situação, de uma despedida, de um ciclo, de si mesma? Eu escrevi, gente, porque às vezes me vem umas inspirações e aí eu escrevo. Amor próprio em ação. Para a psicologia, o que é um amor próprio em ação? Então, existem 5 conceitos para a psicologia e eu deixei o quinto em branco de propósito, porque vocês vão me responder. Então, o primeiro é a autoestima. O que é autoestima, gente? O que é autoestima? Como que vocês definiriam autoestima? Quando vocês vão pensando e vão escrevendo aqui, Dina falou das músicas, né? Como eu falei, eu sou muito ligada às músicas, muito, muito. E muitas vezes eu faço algumas curadorias de música, né? Escuto muita música, sou movida à música e às cantorias. Passo metade do meu dia cantando. Então, eu pego algumas músicas e trago para os encontros para que a gente possa sentir mesmo, né? E tem muitas músicas que curam. Então, dependendo da aula, dependendo daquilo que a gente vai trabalhar, então, às vezes eu trago música, às vezes eu trago livros de sugestões para que a gente leia. E na maioria dos encontros, vocês vão ver que vai ter algum tipo de escrita. Seja uma carta para você, seja uma livre associação, para que você escreva tudo o que vier à sua mente. Seja uma pergunta específica sobre aquele determinado tema, para que você escreva. E eu digo, não se sintam acanhadas de escrever, porque não tem certo e errado, e vocês não precisam compartilhar, né? Então, muitas vezes,
as pessoas querem compartilhar, né, querem expressar ali, porque é um ambiente de livre expressão também, para que a gente possa se expressar, mas não é obrigatório e não tem certo e errado. Então, muito bom a Dina ter trazido isso da música. Então, Virginia falou que a autoestima é respeito próprio. A Lua disse: a autoestima é a visão e sentimentos que temos sobre nós mesmos, sobre o nosso valor. Então, a autoestima, gente, é como a gente faz a nossa avaliação. Como a gente se avalia. Como eu me avalio? Como que eu ando me avaliando? E como eu me avalio é perante os meus acertos e os meus erros? Eu me avalio baseado em quem eu sou? Ou eu me avalio pelas minhas ações, pelos resultados das minhas ações? Então, autoestima, que é algo que a gente poderia usar talvez um bloco inteiro para trabalhar a autoestima, é como que a nossa mente está fazendo essa avaliação sobre o nosso valor. E o que acontece quando a gente está em baixa com o nosso amor próprio? Quando a gente está em baixa com a nossa autoaceitação? A gente avalia todo mundo bem, né? A gente avalia todo mundo é legal, todo mundo é competente, menos eu. Ah, tá vendo? Aquela pessoa conseguiu aquilo e eu não consegui ainda. Ah, aquela fulana ganha tanto e eu ganho não sei o quê. Ah, a ciclana conseguiu emagrecer e eu não consigo. Então, a comparação já é, prestem atenção. A nossa aula não vai ser sobre autoestima, eu vou passar por aqui e a gente vai chegar aqui, ó, no quinto, né? Senão a gente ficaria aqui até meia-noite pra gente falar de tudo isso, assim, profundamente. Quando há comparação, vocês saibam que existe uma defasagem na autoestima. Porque quando a gente se avalia nos respeitando, tendo autocompaixão, tendo autoaceitação, não há necessidade de comparação. A gente não se compara porque a gente entende que o nosso processo é único e o do fulano de tal também é único. Então, ao nos compararmos, a gente já está nos avaliando com menos valor, né? Isso eu estou dizendo se a gente está se avaliando para baixo, mas se a gente está se avaliando para cima? E se a gente está se sentindo superior? E se a gente está julgando coleguinha? Eu nunca faria isso. Nossa, fulano, você viu? Nossa, fulano, o marido traiu e aceitou? Nossa, que tonta, que trouxa. Eu nunca aceitaria. A superioridade e a inferioridade são só dois lados da mesma moeda. Quando nós nos avaliamos bem, pois entendemos o nosso valor, pois se aceita, pois tem autocompaixão, se acolhe, se ama, a gente nunca vai ter a necessidade de julgar o nosso coleguinha. Eu digo julgar no sentido consciente, eu não estou dizendo o julgamento que vem. Eu não estou dizendo o julgamento assim que aparece sem a gente raciocinar. Não é esse o julgamento que eu estou falando. É o manter o julgamento. É o continuar julgando, brigando, querendo que o outro seja como a gente é. Então, um dos grandes termômetros, né, para a gente saber como é que anda a nossa autoaceitação é saber se a gente consegue aceitar o outro como ele é. Um grande termômetro, se a gente está se avaliando bem, é a comparação. E por aí vai. Faz sentido? Faz sentido isso? Autocompaixão. O que é autocompaixão para vocês? Autocompaixão, alguém tem alguma ideia?
Uma outra questão da autoestima também é que quando ela não está saudável, a pessoa, ela não se avalia bem, ela não se avalia com... Ela não consegue manter o valor dela sem a aprovação do outro. Então, para eu me sentir bonita, eu preciso ir no cabeleireiro, fazer a unha, fazer isso, fazer aquilo, e aí, quando alguém me diz, nossa, como você tá bonita, aí eu me avalio bem. Aí a minha autoestima fica boa. Então, se eu coloco uma foto no Instagram, ou sei lá onde, então se tem curtidas, mas tem poucas curtidas. Essa teve mais, então essa foto tá melhor. Entendem? Alguém aqui passa por isso ainda? De ter a sua autoestima atrelada ao conceito do outro. Autocompaixão. Autocompaixão é ter carinho consigo mesmo, se tratar bem e entender que somos passíveis de erro. Erros. Boa. Autocompaixão, gente, envolve tratar a si mesmo com a mesma gentileza, cuidado e compreensão que trataríamos um amigo, uma amiga muito querida que está sofrendo. E se aprofundando um pouco mais, que entre o que a Lua falou, é reconhecer a nossa própria humanidade, as nossas imperfeições, a nossa dor ou o nosso sofrimento sem julgamento. Então, assim, eu entendi, ok, né, sei lá, já fiz terapia, ou tô no grupo, né, compreendi que enquanto eu não consegui, sei lá, aceitar que aconteceu tal coisa, né, comigo, eu não vou conseguir sair desse ciclo de sofrimento. Ok, eu entendi, mas eu ainda não consigo acessar, eu ainda não consigo, sei lá, perdoar a mim, perdoar as pessoas que me fizeram mal. Então, eu ainda sofro. Como que eu olho para esse meu sofrimento? Como que eu enxergo e como que eu lido com ele? Como que eu lido com essa dor? É me acolhendo? É sabendo que eu sou humana e é por ser humana que eu ainda estou presa, talvez em algum ciclo? Ou é me julgando? Ou é usando o autoconhecimento contra você? Muitas pessoas usam o autoconhecimento para se torturar. E não é esse o propósito. O propósito é que a gente saia do lugar do sofrimento, sim. Mas que enquanto a gente estiver ali, em dor, em ignorâncias por não saber como fazer, que a gente possa se acolher, se compreender, ser a nossa amiga. Então, como que é para vocês esse reconhecimento da natureza humana de vocês? Mas aí não seria um elogio, Tati? Isso você está falando do quando a gente vai, sei lá, se arrumar e alguém fala alguma coisa pra gente? Eu imagino que seja isso. Sim? Márcia, o elogio, ele vem espontâneo, né? Então, sei lá, você se arrumou, tá? Nossa, você já é linda, ficou mais linda ainda. E aí vem alguém e te elogia. Isso é maravilhoso, é claro que é. É muito legal. Imagine se todas as pessoas saíssem na rua dispostas a elogiar alguém. Fala, nossa, que roupa legal, nossa, que bacana, o seu carro você conquistou, parabéns. Não seria outro, né? Com gentileza e elogios. Mas a autoestima não saudável não é aquela que tem elogios. A autoestima não saudável é aquela que só se avalia bem pelo elogio, que depende do elogio para estar bem. Entende? Então, vamos pensar. Eu estou dando essa aula aqui para vocês. No meu papel é apresentar o projeto, é dar a aula, é convidar vocês.
Algumas pessoas vão gostar. Algumas pessoas não vão gostar. Não vão se identificar. Se a minha autoestima estiver atrelada aos elogios, à aprovação, se chegarem críticas a mim, o que vai acontecer? Eu vou desanimar. Eu vou falar, poxa, será que eu deveria estar fazendo isso? Aí se alguém elogia e fala, ai, parabéns, confetes, aí eu fico feliz. Eu ter uma autoestima baseada, a autoestima boa com elogios, ruim com críticas, não é uma autoestima fortalecida. Porque uma autoestima fortalecida reconhece o próprio valor. Então, eu sei que o que eu trago aqui e a proposta que eu trago aqui tem valor, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito nela. Então, independente se tiverem elogios ou críticas, eu vou me manter no meu propósito, né? Na minha confiança de que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou entregando, tem valor. Não sei se consegui responder, mas acho que sim. Me fala, Márcia. Então, autocompaixão é reconhecer a nossa humanidade. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso em nós e vai reconhecendo a nossa humanidade, a gente começa a reconhecer a humanidade do outro também. A humanidade daquele que não dá seta no trânsito, a humanidade, sabe, dos motoqueiros folgados, a humanidade do parceiro, companheiro, companheira, que, sei lá, falou que ia fazer uma coisa e não fez. A humanidade de cada um, né? As ignorâncias de cada um. Em terceiro lugar, temos a autoaceitação. E a autoaceitação, então, acho que é um conceito, né, mais explicativo, mais autoexplicativo, que é a gente se aceitar, mas eu sempre bato, né, nessa tecla com vocês, que se aceitar não é sobre aprovar tudo que a gente faz. Ixi, tem tanta coisa que eu não aprovo ainda na minha vida. Tantas vezes a gente age por impulso. Nossa, teve esses dias aí, por conta das minhas avoações, que eu sou muito de ar, tem muita ar nessa cabeça, então tem muita ideia, muita inspiração, mas tem o quê? Muita avoação. Teve um dia que eu fiz um negócio na internet, era não sei quantos dias gratuitos, sabe? Uma plataforma de streaming ao vivo, para eu dar essas aulas. E aí era 30 dias gratuito, e era em dólar. E aí a pessoa lembrou, depois de 30 dias, de cancelar? Não. Aí veio em dólar, aí veio 500 e poucos reais para pagar de algo que eu não ia usar mais. Ou seja, eu peguei o dinheiro e fiz assim com o dinheiro. Piquei e joguei no lixo. Como eu me senti? Mal. Frustrada. Chateada comigo mesma. Puta na vida comigo mesma. Mas e aí? Adianta? Adiantaria eu me punir, eu me chicotear, eu ficar lá falando, ai, Tatiana, sua burra, só tô... Não adianta nada. O que eu pude fazer? Eu pude ter autocompaixão comigo ali, né, naquele momento, né, Tatiana? Você é humana, bem avoada. Então você tem que melhorar. Vamos ver como é que você vai melhorar essa avoação. Quando a gente comete um erro e ele já foi, né, o que nos resta? Ter autocompaixão, aprender com os erros para que a gente não repita o mesmo erro e aceitar. Aceitar que aquilo aconteceu. Então, a autoaceitação, ela não é aprovar tudo que a gente faz ou gostar de tudo que a gente faz. A autoaceitação é se aceitar enquanto humana, enquanto um ser humano que tem valor. Como você é. Exatamente como você é. Ah, mas Tati, mas eu não gosto do meu corpo. Ah, eu não gosto das minhas pernas porque elas têm muitas varizes. Ah, eu não gosto do meu braço porque ele é flácido. Ah, eu não gosto do meu cabelo porque ele é difícil. Eu não gosto da minha boca porque ela é muito pequena. Eu não gosto da minha barriga porque ela é muito grande. A gente pode. É muito possível a gente não gostar de algo em nós e
botar atenção e amor naquilo, dedicação naquilo para que aquilo se transforme. Então, se eu não estou satisfeita com o meu peso, com a minha saúde, com o meu trabalho, com a minha vida financeira, com o meu cabelo, com o meu círculo social, eu posso muito bem modificar, porque eu não sou uma árvore. Eu não preciso ficar enraizada, parada no mesmo lugar. Então, eu posso mudar. Mas isso não significa que eu não possa fazer um trabalho interno de aceitar cada molécula que existe no meu ser. Porque quando a gente aceita, é aí que a gente se transforma. Quando eu aceito que eu tenho um problema, sei lá, com dinheiro, não tenho controle com dinheiro, gasto demais, não posso ter cartão de crédito, ou quando eu aceito que eu tenho uma compulsão por compras, por alimento, que eu como até quase explodir, depois passo mal. Somente na aceitação que há a mudança. Enquanto eu estou negando, enquanto eu estou brigando com alguma característica minha, ou com alguma situação que eu estou vivendo, como é que eu mudo? Eu estou brigando. Eu estou lutando, eu estou ali fazendo força para que aquilo não exista, mas aquilo já existe. Aquela sombra, aquele defeito, aquela mania, aquela parte da sua personalidade, ela está aí. Então, a autoaceitação é sobre isso. Limites. Por que limites entra aqui? Em amor próprio. Porque é somente quando a gente se aceita, reconhece enquanto humanos, se dá o valor merecido, quando a gente se ama, que a gente vai conseguindo dizer para o mundo, para o outro, até onde a gente consegue ir, até onde a gente está disposta a ir. Então, a falta de limite, quando a gente não consegue dar limite, que é um passo muito, muito grande, quando a gente consegue reconhecer, né? Quem aqui tem dificuldades com limites? Eu já tive muito, muito mais do que tenho hoje. Muito, mas muito. Eu era a criança boazinha que as crianças me chutavam, eu chorava e não fazia nada. Eu era adolescente boazinha que qualquer convite que tivesse, eu dizia sim, para não ser abandonada. Eu era adulta boazinha que se falassem um pouquinho mais alto comigo, eu já estava chorando. Porque eu não conseguia me posicionar. Eu não conseguia falar o que eu pensava. Então, uma criança ferida, junto com um adulto que não está fortalecido, não consegue colocar limites. Então, esta parte do limite, a gente vai trabalhar bastante quando a gente estiver trabalhando. Então, a cura da criança interior e o fortalecimento do nosso adulto. Porque colocar limites é algo de adulto. Né? Pai e mãe precisa colocar limites, né? E aí, quando existe uma defasagem de limites, a gente entende também que existem questões ali internas desses pais, dessas mães, que não estão conseguindo colocar limites. Então, quando o nosso adulto está enfraquecido, está mais conectado com a nossa criança e com as dores da nossa criança, a gente não consegue. A gente não consegue falar o que pensa, a gente não consegue dar um basta, a gente não consegue dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir te atender agora. Eu queria poder te ajudar, mas nesse momento é não. Ó, queria estar contigo, mas não vou me sentir confortável. E aí, quando a gente entra na terapia, né, muitas vezes a gente sai do polo, não coloca o limite em ninguém, para onde? Para o outro polo. Então, eu dou limite dando patada, eu sou agressiva com todo mundo, eu já lanço as minhas armas para dizer, aqui não, né? Mas existe um caminho do meio. E o quinto, gente? Então, são 7 chaves. Essa é a quinta. Temos mais 2.
que vocês acham que vem aí para a psicologia, além de autoestima, autocompaixão, autoaceitação e limites? O que falta para a gente ter um amor próprio em ação? Alguém tem algum palpite? Fala. Me contem. Ninguém? É algo que a gente precisa agir. É algo que envolve ação. Porque a autoestima é um senso, né? É um senso de percepção do meu valor. Seja do meu valor pessoal, do valor do meu trabalho. Uma percepção. Né? A autocompaixão também é um reconhecimento. A autoaceitação é uma aceitação. Lua, deu palpite de acreditar em si mesmo? O que vocês acham? Limites envolve ação. Limites já envolve ação. Para eu colocar limites, né? Eu preciso colocar uma barreira. A gente não coloca limite assim dentro do espaço do outro. A gente coloca limite dentro do nosso espaço. Então, dentro do meu espaço, eu digo, ó, até aqui você vai. Daqui para cá, não. Então, isso é um limite. Eu tomo uma ação. O quinto, vamos ver o quinto. Autocuidado. Então, para a psicologia, o quinto fator, então, do amor próprio em ação é o autocuidado. Ou seja, envolve ação, envolve um esforço. Vamos ver o porquê. O que é autocuidado, gente? O que é autocuidado para vocês? Qual é a amplitude do autocuidado? Se é uma ação, se envolve um agir, um verbo, movimento. O que é autocuidado? Autocuidado, ele é a própria ação do amor. Porque não adianta a gente falar, ai, porque eu me amo, porque eu me acho o máximo. Nossa, sou poderosa, sou linda, maravilhosa, rebelde, faço o que eu quero, sou livre. Mas no dia a dia, a gente não conseguir fazer um alimento que vai nutrir o nosso corpo. A gente não conseguir ouvir o nosso corpo ou a nossa mente que diz, para, respira. Às vezes, um autocuidado é simplesmente se afastar de uma situação e respirar. Mas é uma ação. Quando eu me priorizo, também. Também. Porque quando eu me priorizo, eu levo em consideração as minhas necessidades. E ao levar em consideração as minhas necessidades, eu olho para essas necessidades, eu escuto. Então, eu escuto a necessidade do meu corpo, eu escuto a necessidade da minha mente, eu escuto a necessidade de, se alimenta melhor, bebe mais água, você tá num ritmo frenético aí de trabalho, né? Tem que descansar. E quando eu não me escuto? E quando eu não paro para perceber quais são essas necessidades que meu corpo está gritando, que a minha mente está gritando?
Porque quando alguém tem uma crise de ansiedade, gente, por exemplo, o que é além do corpo gritando, da mente gritando? É a mente gritando através do corpo. É a mente pedindo socorro através de palpitações, sudorese, falta de ar. Isso é uma crise de ansiedade. É o seu ser dizendo, você não está me escutando. Olha para mim. Olha para mim porque eu preciso da sua atenção. Então, amor próprio em ação é tudo isso. É autoaceitação, é autoestima, é autocompaixão, é autocuidado, é limites. Só que, infelizmente, seria bom, né, se eu falasse para vocês, gente, é muito simples, né? A gente vai entender isso e, ó, vai conseguir fazer tudo. Amanhã vocês vão acordar e vocês não vão se comparar com ninguém. Vocês não vão julgar ninguém, nem se julgar. Aí seria ótimo, gente. Seria assim, nossa, aí precisaria ser toda uma sessão, né? Só uma e já resolveria todos os problemas. Mas não é assim. E é por isso que a gente vai de camada em camada. De camadinha em camadinha. Mas, Tati, e, nossa, mas olha, comecei a melhorar, mas aí, meu Deus, sei lá, ai, teve um dia péssimo, aí me julguei, me chicoteei, olha, comi até passar mal. O que eu faço? Nossa, foi tudo por água abaixo, então quer dizer que, nossa, não tô curada e não... tá péssimo. Quer dizer que hoje é um dia. E amanhã é um novo dia. E amanhã a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se a gente acordar amanhã, abrir os olhos e falar, muito obrigada, Deus, estou viva, significa que dá para a gente tentar de novo. Então, estar num processo de cura, de autoconhecimento, de cura emocional, não são linhas retas. São assim, né? Então, vai ter dias que a gente vai conseguir ter essa percepção, esse reconhecimento, esse olhar, essa priorização, esse acreditar em si mesmo. E vai ter dias que não. E a gente vai continuar olhando para isso. Então, cada vez que alguém nos engatilha algo, sabe o que é engatilhar algo? É quando a gente se sente muito, muito mal pelo que alguém fez pra gente ou disse pra gente. Um exemplo daqueles que a gente está usando aqui, então. Você se esforça, sei lá, para organizar sua casa, para cuidar dos seus filhos. Você tenta deixar tudo. Aí chega alguém e diz: nossa, que casa bagunçada. Nem parece que vive uma mulher aqui. E aí vem a revolta, né? Vem a revolta e a vontade de xingar, de mandar embora. Cada vez que um gatilho se desperta em nós, que alguém aperta um botão e gera uma dor, seja uma dor de injustiça, uma dor de não reconhecimento, é aí que mora as respostas. Porque primeiro vem a pergunta: o porquê isso dói em mim? Por que isso está doendo tanto em mim? Isso que a pessoa falou, isso que a pessoa criticou, isso que a pessoa me julgou. Se está doendo, é porque é nosso. Se está doendo em mim, é porque existe algo em mim que está pedindo para ser olhado. Então, prestem atenção nesses gatilhos. Não descartem esses gatilhos. Aproveitem. Inclusive para os nossos encontros. Então, autocuidado é a pura ação do amor próprio. Cada vez que eu escolho pensando nas minhas necessidades e o que vai ser melhor para mim, o que vai me trazer mais saúde física, mais bem-estar, mais emocional. Ah, mas sempre eu vou conseguir me cuidar? Não, claro que não. Porque talvez você tenha filhos, você precisa cuidar de alguém.
Então, às vezes, a gente deixa o nosso cuidado de lado para priorizar outras pessoas, principalmente aqueles que dependem da gente. Talvez você esteja, né, numa semana intensa de trabalho que você precise, sabe, ir até o seu limite, ou às vezes ultrapassar o seu limite. Ultrapassou o limite. Mas depois? E depois que você chega em casa? Como é essa ação para com você? Como é esse se escutar para saber o que o seu corpo, o que a sua mente, o que a sua alma está precisando? Vocês se perguntam, o que eu estou precisando nesse momento? Se não se perguntam, comecem a se perguntar. E aí, as últimas duas chaves tem a ver com autocuidado. Falamos de 5 chaves. Quais são as outras duas chaves? Essa eu considero como a mais importante de hoje. Eu acho que esse é o conceito mais importante que eu trago hoje. A não violência. Gente, o que parece essa imagem? Essa imagem me deu uma chocada, assim, quando eu ouvi ela. O que te parece essa imagem, gente? A não violência. Dentro do autocuidado, dentro desta ação, por milhares de vezes, por milhares de dias, talvez, a gente age não sendo a nossa amiga e muitas vezes escolhendo inconscientemente e a gente acaba sendo violento com a gente, violenta com a gente. O que é ser violenta com a gente? Quem aqui me dá palpites ou situações? Quando eu vou para um lugar, por exemplo, que eu não quero ir, ou melhor, não um cenário aqui. Alguém te convida para ir para uma festa. E naquele dia que você disse o sim, você estava super bem. Estava alegre. Ah, vamos, amiga. Claro, vamos sim. Só que chegou o dia da festa. E aí, você acordou não bem. Você não estava mais animada, você estava precisando descansar, você teve uma semana difícil, você estava precisando ficar ali com seus hobbies ou com as pessoas mais próximas, né? Com seus autocuidados, com aquela comidinha que você gosta de fazer, com aquela musiquinha, ou com aquela meditação, enfim, não importa. E aí, para não desagradar, para não ferir, para não ser vista, como alguém que dá para trás, você vai. E aí você se sente desconfortável, você não gosta da música, ai, é muito barulho, você quer ir embora, mas aí você foi de carona. Aí você foi de carona e você pensa, ai meu Deus, mas aí eu vou ter que pegar Uber para ir para casa, aí a pessoa vai chiar e você fica. E você fica. Isso é se autocuidar ou é ser violento com a gente? Quando eu não entendo as minhas emoções, quando eu não consigo compreender as minhas emoções, e aí tem um bololô de emoções, e aí eu não quero olhar. Eu não quero olhar para a tristeza, eu não quero olhar, né? Tem aquele vazio gigante. E aí, num impulso inconsciente, eu vou para a geladeira. Aí eu vou para a geladeira e ataco todos os doces, como, afogo todas as minhas mágoas na comida. Me estufo, me sinto inchada. Mas não é aquele comer que eu como com prazer e fico bem. Come e depois se culpa porque comeu. Se culpa, se martiriza.
se chicoteia, fica pesado. Eu escolhi com a não violência ou sendo violento comigo. Então, eu acho que uma das grandes curas na nossa vida é esse processo de se amar tão completamente, tão integralmente, que a gente não quer ser mais violento com a gente. A gente não quer mais fazer mal pra gente. Se eu não quero fazer mal nem pra formiga que aparece aqui na minha casa. Eu quero pegar ela no papelzinho e colocar ela pra fora. Eu não quero fazer mal pro meu colega. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente pisa na bola. Com a gente também. Mas o quanto ainda é discrepante, é distante essa consciência de o que é fazer mal para alguém, o que é agir com violência para alguém, mas o que é agir com violência para gente? A gente nunca para pensar sobre isso. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Quantas vezes a gente é violento com a gente? Quando a gente não diz não, quando a gente vai para um lugar que a gente não quer, quando a gente age só para não incomodar, quando a gente age se encaixando assim, ó, se apertando, quando a gente aceita migalhas de relacionamentos, quando mesmo infeliz a gente permanece naquela situação, a gente é violento com a gente sem nem perceber, porque parece que é tão comum. É tão comum a gente não se ver com valor. É tão comum a gente não aceitar a gente mesmo. Que parece que nem é tão violento assim. Ou seja, a gente naturaliza a violência que a gente comete com a gente mesmo. Porque mesmo sabendo daquilo que nos faz mal, eu vou lá e faço. Então, até começarmos o nosso grupo, em outubro, nem falta tanto tempo assim, eu dou esse convite para vocês, né? Faço esse convite para vocês para que, quando vocês estiverem em uma situação, uma escolha a fazer, que vocês se perguntem: isso que eu vou decidir está mais perto de eu não ser violento comigo, de eu não ser violenta comigo, ou isso está, eu estou agindo sendo violenta para comigo, com a minha verdade, com o meu corpo, com a minha mente, com os meus valores, com a minha vida, com as minhas necessidades. Como é que esse relacionamento cuida de mim? Como é que esse sim que eu vou dar ou não vai cuidar de mim? Como é que esse não cuida de mim? Porque ao cuidar de mim, eu cuido das outras pessoas também. Se engana aquele que pensa, então, vou agir com a não violência comigo, então eu posso ser violento com outro. Não. Quando a gente se cuida, quando a gente se olha com esse carinho de compaixão, quando a gente não se compara, quando a gente vai criando a consciência de, não, peraí, eu pensei em fazer tal coisa. Tá, mas foi só um pensamento. Tá, mas isso que eu tô pensando e que eu quero fazer, eu tô cuidando de mim? Eu tô sendo não violenta comigo? Ou não? E é por isso que, na maioria das vezes, quando a gente age por impulso, sem pensar, as chances da gente agir sendo violenta são muito grandes. Muito, muito grandes. E aí, o próximo
A confiança. Então, a gente viu que para a gente colocar esse nosso amor no mundo, esse nosso amor em prática, primeiro no relacionamento com a gente mesmo e depois no relacionamento de todas as criaturas deste mundo, a gente passou por algumas etapas, né? Então, trabalhar a nossa autoestima sem depender de fatores externos, trabalhar a nossa autocompaixão, trabalhar a nossa autoaceitação, trabalhar, qual foi o último? A não violência e trabalhar a confiança. Confiança em quê? Última pergunta, gente, eu juro. Estamos acabando. Confiança em quê? Depois que a gente vai trabalhar isso, né? Vamos trabalhando aí, no nosso grupo terapêutico. Conforme eu vou trabalhando essas camadinhas da nossa cebolinha, da nossa cebola, da nossa mente, que ora é uma ferramenta maravilhosa e ora teima em querer nos destruir. Então, a gente precisa entender ela. Por que eu preciso ter confiança? Um dos grandes fatores de adoecimento mental, emocional, da existência humana é querer ter controle sobre as coisas. É querer ter controle sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre as outras pessoas, como as outras pessoas vão agir, como as outras pessoas vão me tratar, como as outras pessoas vão me enxergar. Eu atendo jovenzinhos de 20 anos que sofrem horrores porque alguém, uma outra pessoa, não está enxergando assim, né? Então, sei lá, eu gostaria que o meu chefe me enxergasse de uma determinada maneira. Mas aí eu nem sei como o meu chefe enxerga, porque eu nunca fui perguntar para ele, mas eu sofro com a possibilidade de estar desagradando esse meu chefe. E com a possibilidade, principalmente, de que eu não faço a menor ideia como as pessoas me enxergam. Gente, vocês acham que eu faço alguma ideia de como os meus seguidores, os meus pacientes, as pessoas que estão nos grupos me enxergam? Como que eu vou saber? Pode ser que alguém me enxergue como uma psicóloga super fofinha e outra pessoa fala, nossa, ela dá uns tapas na cara, nossa, muito grossa. Não sei. Não tem como a gente saber. Então, tentar ter o controle de algo neste mundo é pedir por sofrimento. Ah, então o que eu tenho que fazer? Se eu não posso controlar nada, o que eu vou fazer? Não adianta controlar nada. O processo de confiança é a gente dar o nosso melhor. Pense em todos esses passos que a gente viu aqui. Então, é dar o nosso melhor nessa percepção, é dar o nosso melhor na autocompaixão, é dar o nosso melhor na não violência. Mas vamos falar do autocuidado, que é o nosso foco nesse momento. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui refletindo sobre a não violência. Isso eu tenho certeza absoluta. Que vocês vão sair refletindo. E que amanhã, talvez vocês se perguntem, nossa, eu vou fazer tal coisa. Ou até depois. Então, eu saí para comer, eu saí para passear, eu me relacionei com alguém, eu tive que falar sim ou não. Talvez depois eu me pergunte, será que eu fui violenta comigo? Ah, não, tô me sentindo bem, não tô me sentindo culpada, não tô sentindo pesar, então falei sim, de coração aberto, tô bem. Nossa, eu acho que eu não fui gentil comigo. Eu acho que eu não tive autocompaixão, eu acho que eu fui violenta comigo ao fazer isso, ao escolher aquilo, ao me tratar desse jeito, ao comer tal coisa, ao em tal lugar.
Só que vocês deram o seu melhor. Vocês vão dar o seu melhor. Eu tenho certeza. Confiar significa soltar essa necessidade que a gente tem de adivinhar em que momento que eu vou estar curada. Em que momento que eu vou estar me amando completamente e a minha vida vai ser em paz e eu não vou ter questões, não vou ter dores quando alguém me chamar de sei lá o quê. Quando alguém pegar ali, ó, na minha ferida. Por quê? Conforme a gente vai se curando, essas feridas vão se enfraquecendo e esses gatilhos vão ficando menor. Mas eu não tenho como saber quando isso vai acontecer. E pode ser que muitos de vocês aqui já tiveram muitas coisas trabalhadas e que antes doía horrores e que agora não dói mais. Alguém aqui já aconteceu isso? Então, tinham coisas que super te afetavam, seja uma fala da sua mãe, seja alguma questão com seu relacionamento amoroso, e que hoje já não dói mais, porque você já curou. Ou pelo menos em grande parte curou. Então, a confiança, ela vem desse lugar de eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou dar o meu melhor. Eu me comprometo em dar o melhor que eu conseguir. Ah, Tati, mas e se eu não souber como fazer isso? Você vai dar o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. Quais são as ferramentas que você tem hoje? Qual é a consciência que você tem hoje? Então, começa agora. Estar aqui já é um movimento de dar o seu melhor. Já é um movimento de começar a se olhar e a se curar. Então, não pense que os movimentos são em vão, porque não são. Faz sentido para vocês, gente? E aí, quero que vocês me tragam no nosso próximo encontro como é que foi isso, né? Me tragam no próximo encontro, na nossa próxima sessão, como é que foi tentar perceber a violência e a não violência do seu autocuidado, ou do não autocuidado. Me tragam como é que foi pensar nessa confiança como essa aceitação de que eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle do que vai acontecer amanhã. Eu não tenho controle se amanhã eu vou sair na calçada e se todo mundo vai me dar bom dia, eu vou falar, nossa, que pessoas animadas e felizes, ou se vão me xingar no próximo farol. Por quê? Porque o meu carro estava um pouquinho para cá e o motoqueiro queria passar e não conseguiu passar e buzinou e me xingou. Não dá, simplesmente não dá. E é isso, então, gente, que eu queria trazer hoje. Esses conceitos, essas nossas 7 chaves para o nosso amor próprio em ação. E como eu trouxe no início, hoje são os conceitos teóricos, né? E dentro do nosso grupo, a gente vai trabalhando camadinha por camadinha. E a gente vai trabalhar muito a não violência, porque é um dos aspectos, sei lá, mais difíceis de conseguir enxergar, de conseguir captar. De conseguir captar, porque a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe quando a gente está sendo violento ou não com a gente. E aí, curtiram? Tem dúvidas? Como é que foi para vocês? Querem abrir? Ó, agora está liberado, abrir os microfones. Quem quiser falar, por favor, me tragam. Quais foram os insights? O que apareceu aí? O que vocês sentiram? Quem está aqui? Gil chegou. Seja bem-vinda, Gil. Lua, Luana, Virgínia, querem falar? Quem quiser trazer o que pensou aí durante essa aula? Lua com bebezinho pequeno, né? Lua no puerpério.
É bem difícil a gente se Eu cuidar. achei muito bacana, assim, os temas, me deu uma reflexão, preciso assimilar todo esse conhecimento que acho que foi como se eu tivesse lido meu pensamento aqui. Então, muito legal. Já fiz minhas anotações e vamos compartilhando aí. Gratidão pela aula de hoje. Espero que tenha tocado no coração de todas, como tocou no meu aqui. Obrigada, Lu, obrigada pela partilha. E é nós. Nós em YouTube para trabalhar isso aí, mulherada. Que é muito trabalho. Trabalhar internamente é recompensador. Dá trabalho, dá uma dorzinha, às vezes dá. Nem sempre é confortável, né? É encontrar. E uma das coisas da confiança também é ao longo desse processo que a gente vai se vasculhando, né? Que é como se fosse a caixa preta que a gente vai tirando. Às vezes a gente encontrar um confortinho dentro do desconforto, sabe? Isso é bem importante também. Então, ter as pessoas próximas que a gente ama, poder partilhar, né? E não só aqui, mas se você tiver espaços, né, seguros que você possa partilhar das suas dores, isso também é maravilhoso quando a gente está se conhecendo, se descobrindo e tentando aceitar as nossas sombras para que a gente possa mudar. É bem bacana. Mas alguém quer trazer algum insight que teve hoje da nossa aula? Gente, então, quando vocês pensem aí, se quiserem abrir o microfone, falem, quiserem levantar a mãozinha. Então, hoje a gente abre as inscrições oficialmente, né, pro grupo. Algumas meninas já se inscreveram, que estavam no grupo de pré-inscrição. E aí as inscrições, então, vão até o dia 30, né, esse mês, acho que é 30 de setembro, para que a gente possa começar no dia 1º. Eu vou deixar o link lá. E é isso, eu estou muito animada, estou muito feliz que a gente vai começar uma segunda turma. Ninguém? Nem o site? Ninguém quer nem escrever? Queria tanto ouvir de vocês, gente. Como é que foi? Oi, posso falar? Pode, claro, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Achei muito legal, porque acho que a gente vive tantos conflitos, né, na nossa vida e acho que muita coisa realmente, não 100%, mas acho que como cada uma é única, alguns pontos do que você falou me pegaram, talvez outros pontos tenham pego outra pessoa e acho que a gente vive muitas dúvidas, muita pressão mesmo, muitos afazeres. Às vezes eu me vejo tão perdida dentro de mim, assim, de o que eu tenho que priorizar e nunca sou eu. Nunca sou eu. É incrível. As dúvidas existenciais nossas femininas, né? Eu acho que é bem legal esse conteúdo. Parabéns, obrigada, viu? Obrigada, Lana. Obrigada pela partilha. Seja bem-vinda. Espero te ver nos encontros, se for possível para você, né, para que a gente O possa meu problema é meu horário de trabalho. Eu estou no meu trabalho, que nem eu falei, fazendo uma arte, estou trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo. Mas eu vou ver se eu consigo conciliar. Eu acho que ia ser bem legal. Sim, são só 2 vezes no mês, né? Às vezes conversar aí, né? Que esse dia você tem que sair mais cedo, um pouquinho, né? Ou para, Pode ser. né? Tomara que dê É certo. 8h30, né? Você falou? Isso, 8h30. Tá, beleza. Então tá bom. Obrigada pela partilha. Eu que agradeço. É isso mesmo, gente. Somos únicas e cada encontro, algumas coisas, né? Alguns exercícios, algumas técnicas, ou alguma música que seja. Para alguns vai ser super tranquilo, para algumas, e para outras vai tocar profundamente, porque é aquilo, né, que naquele momento está pegando mais. Então, quando a gente vive nesse mundo frenético de informações, e principalmente, né, uma aluna que trabalha em organização e que exige tanto, né, das pessoas ali, 8 horas por dia, ou às vezes mais horas por dia, que você tem que dar conta de um monte de demanda, e aí chega em casa e tem mais demanda, e parece que as demandas nunca acabam. Então, quando é que a gente para um pouquinho para se ouvir, para se escutar? Sabe, só deixa eu ver o que essa mente borbulhante está contando aqui para mim. Às vezes nem isso a gente consegue. Aí chega lá para dormir e faz o quê? Não dorme, né? Tá com tanta coisa que às vezes não consegue dormir.
Gente, muito, muito obrigada. Gratidão pela presença de todas vocês, pela confiança. Né? Eu sei que tiveram pessoas aqui que chegaram através do patrocínio do Instagram, então fico feliz que, né, serviu para alguma coisa esse patrocínio, que o comercial, né, que essa parte comercial que sirva para que tragam as mulheres que estão procurando este espaço seguro para partilhas e para cura. Tá bom? Então a gente se fala no grupo. Gratidão e eu espero vocês todas, se Deus quiser, em outubro. Beijos, beijos e boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Bom fim de semana, obrigada.